Enseñar dessa tarde, o pastor anunciou como resolver conflitos. Pero antes de começar a discutir acerca de conflitos, eu tenho que saber o que as pessoas são, onde estão paradas. Verdade que sim? Então eu vou fazer algumas perguntas e quero que os irmãos que sepam, levantem a mão. Se não sabe, não tem que levantar a mão, ok? Quantos livros há na Bíblia? Levante a mão somente. Está dizendo para contestar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos livros há na Bíblia? 66. Muito bem. Segunda pergunta. Quantos livros tem no Antigo Testamento? Pode responder. 38. Quantos tem no Novo? 27. Qual é o livro que está no centro da Bíblia? Salmos, e qual é o capítulo central da Bíblia? 119, está correto? Está correto. Pergunta número 3 ou 4. Quando foi que você aceitou a Cristo como Salvador pessoal? Quantos se acordam? Levanta a mão. É o dia que você aceitou a Cristo como Salvador. Ok? Quantos não se acordam? Ok, os que não se acordam, abrem comigo depois. Okay? Eu vou acordar. Irmãos, é muito importante que nós outros, antes de estudar a Bíblia, compreendamos a Bíblia. E me assunto essa tarde com os irmãos, o primeiro taller, o seminário, como queiram chamar, tem o título esse, pode escrever isso no papel. Transformados ou reformados? Transformados ou reformados? Há muitos crentes. Diminui um pouco para mim em volume, irmão, de vossa cultura, não quero assustar os irmãos. Há muitos crentes que nunca foram transformados por a sangue preciosa de Cristo Jesus. Foram reformados. Em outras palavras, quantos de vocês já ouviram essa história? Eu era uma adúltera, mas agora o Senhor me transformou e já não sou mais uma adúltera, somente como os homens convêm de junto. Reformados. Infelizmente, há pessoas que confundem emoção com salvação. Quando aceitei a Cristo, eu chorei. E qual foi o câmbio que aconteceu em tua vida? Nada, eu chorei. Isso não é salvação. Essa é a emoção. Então, Senhor, agora vocês nessa tarde entendam que tudo que vocês aprendem, tudo que vocês sabem, na realidade, sabemos muito pouco, verdade? Jesus diz: errais por não conhecer das Escrituras. Sim ou não? Eu estou predicando há 45 anos. Sabe quantos de vocês já viram? Todavia nada. Todavia estou aprendendo. 45 anos predicando o Evangelho e todavia sei muito pouco. E cada dia reconheço que sei menos do que sabia fazer. Porque a Bíblia é insondável, a Bíblia é imensurável, a Bíblia é tão grande que por mais que você queira, você nunca vai compreender tudo. Pode estudar teologia, toda a parte teológica, você vai compreender alguma coisa, mas sempre vai haver uma coisa nova que você vai aprender. Então hoje, vamos entrar juntos na Bíblia, transformados ou reformados. Com a misericórdia de Deus, eu quero que vocês limpem sua mente, ok? Você quer pensar, o pastor fulano de tal falava assim. Porque eu aprendi aqui com o Beltrano. Eu não quero escutar isso. Vamos ver o que a Bíblia diz. E eu vou dar vários versículos para vocês, anotem, eu vou ler, escutem. A Bíblia ensina, a Bíblia habla. Não que volte para a habla, não que volte para a ensina. A Bíblia. Lá, há pastores que contam histórias, há pastores que leem outras coisas. Eu prefiro falar da Bíblia por causa da Bíblia. Abra sua Bíblia para Santiago. Santiago está no Novo Testamento. Se alguém estiver em Mateus, não chegou. Se estiver em Apocalipse, já passou. Santiago, capítulo 2. Segundo capítulo de Santiago. E anotem aí versículos 14 a 18. Se é sua Bíblia, pode sublinhar em sua Bíblia. Eu vou ler. Santiago, capítulo 2. Verso 14 a 18.
Presta atenção. Hermanos míos, de que aprovechará se alguno disse que tem fé e não tem obras? Poderá ser salvado? E se um irmão ou uma irmã estão desnudos e têm necessidade de mantenimento de cada dia, e algum de vosotros lhe disse, ide em paz, calentá-los e saciá-los, pero não estáis nas coisas que são necessárias para o corpo, de que aprovecha? Há espaço por dentro aqui, minhas queridas irmãs, há espaço aqui por dentro, pode entrar, pode venir. Verso de número 17. Assim também na fé, se não tem obras, é muerta em si mesmo. Pero alguno dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Muestra-me tu fé, sem tu obras, e eu te mostrarei minha fé por minhas obras. Tu crees que Deus é assim? Bem haces. Também os demônios, Satanás crê e temblam. Mas quer saber, homem vano, que a fé sem obra é muerta. Agora, no mesmo livro, capítulo 3, do livro de Santiago, eu vou ler versículo 13 a verso 18. Novamente, Santiago, capítulo 3, terceiro capítulo, versículo 13, 1:3 a versículo 18, 1:8. Quem é sábio e entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amados y contención en vuestro corazón, no os jactéis nem mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación, es una obra perversa. Pero la sabiduría que es de lado es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Quando seja permitido os irmãos aí, e se querem comer seja grande aqui, paga. Irmãos, então essa tarde, eu estou falando, irmão, essa tarde, eu quero que vocês escutem. Pensemos uma coisa, a palavra de Deus é viva, sim ou não? A palavra de Deus ensina, sim ou não? Vocês aceptaram a Cristo por a fé, sim ou não? Agora, como vocês estão caminhando por a fé? Todo mundo disse, eu aceitei Cristo por a fé, yes! Pero quantos estão caminhando por a fé? Porque caminhar por a fé é obedecer a palavra de Deus, de Gênesis 1:1 a Apocalipse 12:21. Se você está na doutrina do que eu penso, eu acho, eu entendo, quizá, essa não é fé. Fé é a palavra de Deus. Sabe por que Santiago escreveu esse livro? Santiago escreveu esse livro aos crentes que saíram de Jerusalém, pela igreja primitiva, que estavam tendo problemas, estavam tendo conflitos, estavam tendo dificuldades. Eles aceitaram o Senhor por a fé, eles compreenderam a palavra de Deus, por a fé eles entenderam que Cristo era o Salvador de suas almas, pero empezaram a viver por os olhos, por la vista e não por la fé. E Santiago teve que escrever a eles, continua, não é problema, vamos lá. E Santiago teve que escrever a eles, dizendo a eles claramente, e eles não estavam vivendo de forma espiritual, porque eles estavam vivendo muito mais por la carne do que por el Espírito. E dentro desse contexto, Santiago escreveu esse livro aproximadamente nos anos 62, ano dominicano, 49, 48, ano dominicano. Pero dentro desse contexto, o que Santiago trata de explicar a nós outros é que nós outros temos que entender e compreender que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não somente contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Santiago era um dos irmãos de Jesus. Agora, Santiago, um dos irmãos humanos de Jesus. E dentro desse contexto, amados, Santiago diz: sustente estrangeiro e falta a sabedoria, pida a Deus, que a todos dá, sem pensar em outro. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Cada um de nós outros temos falta de sabedoria. Cada um de nós outros temos problemas de entender as coisas. A razão que muitas pessoas têm conflito é por não entender a palavra de Deus, não compreender a palavra de Deus, não obedecer a palavra de Deus e querem viver por sua doutrina personal, por sua
la iglesia de Calvary hace aproximadamente ahora 13 años. La iglesia empezó del cero con nosotros. Ahora va a llegar un pastor nuevo que va a trabajar conmigo. Y hay unas personas que dicen a mí, pastor Prado, cuando usted se fue, yo voy también. Yo dije, miserável. Miserável está na Bíblia. Romanos capítulo 7, Apocalipse capítulo 7. Miserável. Quando é gente que passou? Porque se fosse que a gente de Cristo Jesus estaria dono. É ir lá à igreja. Verdade? Então Santiago escreve para tentar resolver o conflito que havia em aqueles dias. E Santiago escreve na coisa muito fácil. Ele diz o seguinte: ele é gente que tem que viver por a fé. Pela fé tem que produzir buenas obras. Efésios capítulo 12, versículo 10 diz: e essas são as buenas obras que Deus preparou de antemano antes da fundação dos ciclos, para que você caminhe por ela. Você foi salvo por a fé, por a graça. Efésios 2:8. Pero Colossenses 12:7 diz que essa mesma fé que te salvou é a mesma fé que tens de carregar, confiar, depender, esperar em receber. E quando nós olvidamos pela fé que nos salvou e empezamos a viver com nossa cultura humana, entramos em problemas sérios. Os colombianos são culturais como qualquer outro povo, verdade que sim? Oh, eu amo Colômbia. Verdade que sim, amém? Há uns colombianos que dizem que Colômbia é o maior país do mundo, amém? Mas já conheceu o Brasil. Estou equivocando. Pero eu quero que os irmãos entendam que Santiago está escrevendo a nós outros hoje. Ele está falando com nós outros hoje. E há algumas coisas que eu quero escrever que Santiago está escrevendo e quero que vocês aprendam comigo. Agora, presta atenção. E no final desse seminário, eu vou dividir em grupos. E quando eu dividir em grupos, agora pode aumentar um pouco. Quando eu dividir em grupos, eu vou dar para vocês questões, para que vocês discutam e digam o que escutaram. Se não escutaram nada, não terão problema. Então presta atenção, marquem, porque vocês vão discutir em grupos. Primeira coisa que está. Santiago desafia a fé do cristiano carnal. Terceira pergunta: quantos de vocês creem que a igreja de Jesus Cristo tem cristianos carnais? Quantos de vocês creem que a igreja de Jesus Cristo tem cristianos carnais? O carnal, como queira, plural ou singular. Santiago está desafiando a esse cristiano carnal que está separado pela compaixão de Deus, pelo amor fraternal. Mira que ele diz no versículo 15, 16 do capítulo 12. Ele diz: se o irmão ou uma irmã estão desnudos e têm necessidade do mantimento de cada dia, e algum de vocês diz: ide em paz. Não é assim muitas vezes? Há uma gente que vem na nossa casa, tem necessidade, e dizemos a ele: oh, irmãito, eu vou orar por ti. Está com hambre, irmãito? Eu vou orar por ti para que Deus te dê uma portuguesa. Eu não te dou, ele vai orar. Ou vem o irmão em casa e diz: irmão, estou sendo despedido, vou estar na caixa, não tenho lugar para viver. Eu te disse: irmão, eu vou pedir a Deus e Deus abre uma porta para você. Muitas vezes temos tanta facilidade de prometer o que não cumprimos. Eu tenho um amigo meu nos Estados Unidos, ele foi maestro pela universidade em Filadélfia. O nome dele é Tony Campolo. Alguns deles conhecem o nome. Tony Campolo disse uma coisa muito interessante. Quando disse para ele: Tony Campolo, eu vou orar para o teu ministério, ele diga: não ore, contribua. Porque quando você dá a plata, você vai orar. Mas sem dar a plata, não ora, verdade? A tendência de nós outros é sermos tão humanos que queremos tudo para nós outros. Quantos de vocês têm em sua casa um lugar para o carro, chamamos de garagem, aí nos Estados Unidos? Quantos têm garagem na sua casa? Muito bem. Agora, a segunda pergunta: quantos de vocês têm carro na garagem? Porque nos Estados Unidos, garagem é para acomodar todas as coisas que você não quer. La televisión vieja, el mueble viejo, ¿verdad? Y muchos de nosotros hacemos eso. Estamos en una casa llena de cosas que no necesitamos, ¿verdad que sí? Yo tengo certeza que hay hermanas
tenho que comprar uma massa. Somos tremendamente materialistas e somos carnais, porque queremos as coisas para nós outros. Abra sua Bíblia comigo para Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Eu vou ler versículo 1 a versículo 4, acompanhe comigo. Mateus 6, 1 a 4. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los homens para ser vistos de ellos. De outra maneira, não tendréis recompensa de vuestro Padre que está no cielo. Quando, pois, des limosna, não hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen os hipócritas en las sinagogas ou en las casas para ser lavados por los hombres. De cierto os digo que já tienen su recompensa. Mas quando tu des limosna, não sepa a tua esquerda o que haces na direita, para que seja tu limosna em secreto, e tu Padre que vem em secreto lo recompensará em público. No cristiano carnal é também o cristiano que lhe gusta demonstrar. Verdade? É como aquele que diz: mira, irmão, hoje na oferenda estou colocando aqui 10 pesos. Who cares? Deus não está preocupado com a quantia, Deus está preocupado com o coração. Na igreja de Jesucristo há muitos cristianos que vivem em la carne. Vão na igreja e dizem: não me gostou a música hoje da manhã, o pastor não predicou demais, não me gostou da maneira que minha irmã me tirou. Carnal. Porque tu vai à igreja, não vai mirar a irmã, tu vai à igreja para mirar quem? A Cristo Jesus. Tu vai lavar a Cristo. Mas quando você empieza a mirar para o irmão, tu demora de ser espiritual para ser carnal. Continuamos. Santiago diz para outra coisa. Ele desafia o conhecimento intelectual sem amor a Cristo. Eu tenho certeza que tenho aqui em São Vitório pessoas que terminaram a secundária, foram para a maestria, quem maestria. Pero, irmãos, se há uma coisa que meu estômago revolta, é ver pessoas ignorantes crendo que são crentes. Terminaram em bacharelado e já são doutores. Terminaram o seminário. Eu vou dizer uma coisa, irmão, a maioria dos seminários em Estados Unidos da América hoje deveriam chamar de cemitérios. Porque não há sem pastores, há sem pessoas inteligentes que creem que sabem tudo e não sabem nada. Na igreja de Calvário, traz um pastor que terminou o seminário de Dallas. Completou uma maestria em teologia, em divindade, em o seminário de Dallas, que é um dos melhores seminários nos Estados Unidos. Vive na igreja de Calvário para ser pastor de Robbins. Ele era para estar aqui, em essa semana, com os homens. Mas tivemos que deixar saber. Sabe por quê? Porque não sabia nada em termos de ministério. Se formou, mas não sabia nada. Teve um outro que se formou no seminário e me chamou desse irmão de prado que eu tenho que fazer um funeral a semana que vem e não sei como fazer o funeral. Me manda um mosqueiro para ver como eu hago. Educação sem vivência é zero à esquerda. E normalmente quem tem capacidade não habla. Eu tenho a igreja de Calvário, um senhor que foi meu mentor, que foi meu supervisor. Ele tem 2 PhD, um em sociologia e um em psicologia. 2 PhD. É doutor 2 vezes. Foi formado pelo seminário, pela faculdade de Columbia University em Nova York e pela New York University. 2 títulos. E quando eu pedi a ele que viesse a chave para trabalhar comigo, para ser meu conselheiro clínico pela clínica que temos, ele disse que eu vou trabalhar para monitorar. Ele é o maestro, eu sou o aluno, mas ele é um homem simples, um homem que permitiu dizer que eu sou simplesmente um estudante. Conhece a Bíblia mais do que qualquer pessoa, ele é simples. O mundo hoje está cheio de pessoas que creem que são intelectuais, mas não são intelectuais, porque não têm o amor de Cristo. Capítulo 3, leemos em Santiago, versículo 3 a 5, nos fala sobre isso. E são esses indivíduos carnais, pessoas intelectuais, que não conhecem da palavra de Deus, eles criam divisões. Abra sua Bíblia para Provérbios. Provérbios, Antigo Testamento. Capítulo 6.
Alguém leia para mim versículo 16 a 19. Provérbios capítulo 6, versos 16 a 19. E se a Bíblia for suja, sublinhe esse versículo. É muito importante que você tenha esse versículo. Provérbios 6, 16 a 19. Leia quem quiser. Pare-se e leia, por favor. La hermana, pode ler. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete de forma ordenada: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos injustos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia. Ustedes não têm sua Bíblia? Abriram em Provérbios e viram o que Salomão diz? Salomão diz: 6 coisas odia, aborrece. 6 coisas odia Jeová. E aún las 7, la sétima cosa, ele abomina sua alma. Quais são as 6? Olhos malditos, orgulho, língua mentirosa, mãos derramadoras de sangue, quem comete crime, coração que maquina pensamentos iníquos, os pies presurosos a correr a quê? Al pecado, al mal. El testigo falso que habla mentira. Pero mira la sétima cosa que Dios odia. ¿Cuál es la sétima cosa? El que siembra discordia entre los hermanos, Dios odia. Dios odia. Hay hermanos que tienen la facilidad muy grande de tener la lengua cerca de los dientes, ¿verdad? Antigamente eu dizia que eram as irmãs, perdona-me, que eram as esposas. Hoje não. Hoje é igual. Assim é para a casa. Aí hoje é igual. Os homens são tão chismosos como as irmãs. Aí eu brinquei com congregação em Calvary, que me chama para o telefone e diz: pastor, eu quero comentar uma coisa com o irmão, mas essa é uma coisa personal, pastor. Eu não quero que o irmão hable com nada. Eu sabia você, pastor, que o hermanito fulano de tal está em pecado. Eu disse: really? Você já falou com o hermanito? Não, pastor, eu não vou falar com o hermanito, estou falando contigo, porque quero que você olhe miserável, mentiroso, sem vergonha. A Bíblia diz que tu tens que falar com o teu irmão que está em pecado. Venha a teu irmão, Mateus capítulo 28, hable com o teu irmão, e se ele não te escuchar, chame os testigos. Se não te escuchar, chama a igreja. Pero tu não tens o direito de chamar o hermanito fulano para contar o pecado do teu irmão. E se tu não haces, é porque estás escondendo o teu pecado. É isso que a Bíblia diz. Sim, irmãos, teremos conflito, temos problema por não obedecer a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que eu tenho que falar com meu irmão pessoalmente, diretamente, por causa do pecado, eu não tenho que correr no telefone e dizer: pastor Júlio, tu sabias o que aconteceu hoje na casa que era hermanita fulano e tal? Tu vieram na festa, pastor? Tomaram até cair em piso, pastor? Bailaram até as pedras de lá de banco? Miserável, tu estava na festa? Tu has visto todo aí? E se gostou também? E agora quero acusar meu irmão. É isso que ocorre hoje em Brasil. E Santiago acusa que isso é a falta de amor. É intelectualmente sábio, mas não tem amor. Terceiro, Santiago desafia o terceiro canal que tinha de ser visto como espiritual. Irmãos e irmãs, todo crente carnal lhe gusta ser espiritual. Essa é a crente dominical de desodorante. Sabe o que é desodorante, né? Deodorante, aquilo que você passa debaixo do braço. Aí vários crentes que usam deodorante. Domingo pela manhã, pum! Está na igreja. Fez nada. Solamente debaixo do braço. Abra sobre comigo para Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Estou falando de gente que trata de ser espiritual. Verso 12. Santiago 3, 12. Porque todos ofendemos muitas vezes. Deve ser uma pergunta. Santiago diz aqui todos. Santiago diz todos. Santiago diz todos. Isso inclui os três jogos, tá? Todos ofendemos muitas vezes. Essa é uma pergunta. Quantos de vocês já foram ofendidos? Levanta a mão. Ofendido. Levanta a mão.
Exatamente. Quase todos nós outros, verdade? Agora, quantos de vocês ofenderam? Será que sim? Eu posso me acordar de tudo que minha esposa ha hecho errado contra mim. Eu me acuerdo. É uma lista, verdade? E quando ela diz para mim, eu quis ver isso contra eu não me acuerdo. Tenho uma amnésia espiritual. E aí tem gente com amnésia espiritual, se olvidam das coisas. Pero mira o que diz a Bíblia, uma vez mais. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se alguno não ofende em palavra, esse é varão perfeito, capaz também de refrenar o quê? Agora, pegou duro, verdade? Verso 6, do capítulo, verso 6. E a língua é um fuego, o mundo de maldade. A língua está puesta entre muitos membros y contamina todo el cuerpo y inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Verso 8 a 12, presta atención. Pero ningún hombre puede tomar la lengua, que es un mal que no puede ser enfrenado, llena de veneno mortal. Com ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los otros. Estão hechos à semelhança de Deus. De la misma boca procede bendição e maldição. Hermanos míos, esto não deve ser assim. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir acetonas? ¿O la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El gran problema que tenemos hoy en la iglesia es que las personas no tienen capacidad de guardar su lengua. Hablan o que ven y hablan o que no ven. La peor cosa que puede ocurrir es usted hablar con la reputación de una persona sin saber si es correcto o incorrecto. Mesmo sendo correto, tú no tienes derecho de hablar da reputação. Tu tens direito como cristiano de confrontar o cristiano em pecado. Se eu sei, vou dar um exemplo que é irmão. Se eu sei que eu está em pecado, eu tenho a obrigação de chamar a ele personalmente e dizer: irmão John, tu estás em pecado, tu estás fazendo isto, e isto, e isto, e isto. Eu não tenho direito de chamar a Julio e dizer: pastor Julio, deixa-me dizer para você que o irmão John está em pecado. Não tenho esse direito. E quando eu hago isso, eu sou um mentiroso, estou criando um problema, estou dividindo a igreja, e isso cria conflitos que não podemos arreglar. Porque o mentiroso nunca quer ser confrontado. Verdade sim. Eu tinha na igreja em Flushing, New York, um livro de ouro. Sabe o que é livro de ouro? Era um livro que eu comprei e encapei com uma página dourada. E quando o irmão vinha e disse: pastor, eu quero falar com o irmão fulaninho que tal. Está sempre na coisa, irmão, não tem problema, venga cá. Abri o livro e disse: agora eu vou começar a escrever tudo que a irmã me disse, e a irmã afirma aqui. Porque quando eu fui falar com o irmão, eu quero dizer que a irmã tem isso para ele. Não, eu não quero. Nunca escrevi nada em livro de ouro. O livro se quedou branco todo o tempo. Sabe por quê? Porque as pessoas querem falar, mas não querem assumir o que estão falando. E se não querem assumir, é porque não é verdade. E quando é verdade, é assume. Quando é verdade, você diz: eu vou falar com o irmão e vou estar com ele aí personalmente. Uma coisa mais. Vamos subir para os lugares. E eu sou honesto, irmão. A Bíblia é dura. A Bíblia é dura. E me gusta, porque a Bíblia não mente, verdade é isso. A Bíblia é a verdade. Judas. E se alguém me perguntar que capítulo, eu vou gritar. Judas. No, pero ¿cuál es de verdad? Versículos de número. Alguém vai perguntar, não interessante. Versículo 12 a 16. Judas, verso 12 a 16. Mira como o livro de Judas apresenta esses irmãos carnais que hablam mentiras, que dizem coisas que não é verdade. Aqui está o retrato deles. Se você quer sacar, presta atenção, irmão, vai cá comigo. Se você quer sacar uma fotografia dos irmãos carnais, desonestos, mentirosos, criadores de problema, está aqui. Essa é uma fotografia. Verso 12. Judas diz assim: estes são manchas em vossos agapes, em vossas festas de amor, em vosso tempo de comunhão. Eles são manchas que, comendo impudicamente com vós outros,
se aparentam a si mesmos, nuvens sem água, levadas de acá para allá, por os vientos, árvores botonadas, sem fruto, 2 vezes vueltos e desarraigados. Eu, como pastor, tenho um problema muito sério. Quando tem festa na igreja e há comida, eu nunca como, porque a tendência minha é o quê? Que todos os visitantes e as pessoas vão primeiro à mesa para comer. Não é assim? Normalmente é assim, claro. Eu trabalho com latinos, vocês sabem que é verdade como eu disse. Nós outros latinos somos interessantes. Quando traemos comida para a igreja, normalmente vamos dar pastores. Pastor, eu quero que você coma do que eu trago. Eu tenho tarefa, como ele conhece, o pastor coma. Hoje eu vou guardar um pratinho para meu esposo. E quem está na cola, em primeiro lugar, são as pessoas, membros da igreja, e os visitantes estão atrás, porque os comilones da igreja estão em primeiro lugar. Amém? Está aqui, primeiro na linha. Está aqui? Judas está dizendo, são os que comem primeiro em suas festas de amor, para terem primeiro na linha, primeiro para comer, são manchas. Por quê? Porque não estão preocupados com as pessoas, estão preocupados com o quê? Consigo e consigo mesmo. É aquela teoria, verdade? Primeiro eu, depois eu, e se sobrar alguma coisa, para mim. Essa é a igreja que temos hoje, verdade? Ele continua. Eu que Judas diz, vamos continuar. E Judas não parou, Judas continua. Versículo seguinte, ele diz o seguinte, versículo 13: feras, olas del mar que espumam sua própria vergüenza, estrellas errantes para as quais está reservada eternamente a oscuridade das tinieblas. E estes também profetizou Enoque, 7º mês de Adão, dizendo: e aqui vino o Senhor com suas santas dezenas de milhares para ter juízo contra todos e deixar convictos a todos os impíos de todas as obras ímpias que han hecho impiamente e todas as coisas duras que os pecadores impíos estão falando contra ele. Estes, marque esse versículo de Bíblia, estes são murmuradores, querejosos, que andam segundo seus próprios desejos, cuja boca habla coisas infladas, adulando as pessoas para sacar proveito. Conhece alguém assim? Conosco? Eu tenho certeza que você conosco, porque eu tenho certeza que você se conosce assim. Isso é para pensar em casa. Eu não creio que alguns correram na história. Irmãos, todos nós outros somos assim. Ou fuimos, ou somos. Todos nós outros temos problemas de uma forma ou de outra, irmãos. E essa é a razão que muitas vezes temos a atitude de crentes carnais. Em Calvary Church, temos um serviço com 380, 400 pessoas, e nem sempre eu posso chegar à porta para cumprimentar as pessoas imediatamente. Se eu não vou aí, e eu na mão da pessoa digo buenos dias, e no meio da semana minha secretária recebe uma chamada dizendo: o pastor está com raiva de mim? Ele passou por mim e não me cumprimentou. Miserável, eu não te vi. Por que está criticando e reclamando de uma coisa? Eu não te vi. Hable comigo. Cumprimente a mim. Eu vou te cumprimentar. Pero a crítica é sempre horrível. No carnal, as duas coisas: ou critica ou adula. Ai, tu és um pastor maravilhoso. Quando te habla, eu obedeço a isso todo no sistema. Adulando, com palavras dulces, porque quer proveito, quer outra coisa. E Santiago diz: esse tipo de pessoa é horrível, irmãos. Não tem com eixos, não há eixos. A próxima coisa, Santiago diz que a diferença entre o cristiano carnal e o espiritual está diferenciada em sua sabedoria. A diferença entre o cristiano carnal e o espiritual é sua sabedoria. No capítulo 3 do livro de Santiago, Santiago 3. Leia comigo versículo 14. Santiago 3, 14. Pero si tenéis seus amados e contenção em vosso coração, não jacteis nem lutais contra a verdade, porque essa sabedoria não é la que desciende do alto, sino terrenal, animal e diabólico.
yo hago consejería matrimonial. La iglesia de Calvario no casa ningún matrimonio sin que el matrimonio haga consejería matrimonial. Uno de los pastores, y no casamos ninguna persona con menos de 6 meses de anticipación. Si la persona quiere se casar en agosto, tiene que hablar con nosotros en enero, colocar en el calendario de la iglesia para casarse en agosto. ¿Sabe por qué? Porque queremos hacer consejería. Queremos hacer consejería. Y la persona cuando viene para la consejería, yo empiezo a hablar sobre amor, que es amor. Y los hombres que están apasionados, yo pregunto a ellos, ¿ni tiene amor? 6 meses después, amor. Pero de qualquer maneira, hay una cosa que los jóvenes dicen todo el tiempo para mí. Pastor, yo tengo selos, pero son selos sanos. Dame el capítulo, versículo y el libro, será. Santiago diz, se tu tienes selos amados en tu coração, se tu tienes ira en tu coração, se tienes desejos en tu coração, isso viene del diablo, Satanás. Ahora, tem duro, ¿verdad? No, pastor, yo tengo celos, pero es celo por mi esposa. ¿Really? ¿Tú no confías en ella? ¿Por qué casaste miserable? Si tú no confías en ella como esposa, no se casen. Se quede soltera. Mi esposa, por muchos años, ela foi manager o gerente de una compañía de limpieza en Nueva York. Para los que no saben, yo luché capoeira por mucho tiempo. Tenía mis patas bem duras, porque yo hice entrenamiento continuo en un barro, batendo con el pie, lado del pie en un barro, hasta se quedar duro con cacho. Y cuando yo daba una patada a la persona, normalmente la persona caía. Normalmente. Pero ahora estoy convertido, soy santo, trabajo. Pero mi esposa trabajaba y tivemos nuestro aniversario. Nuestro aniversario es el 4 de diciembre. Entonces, el 4 de diciembre, yo 83, yo mandé a mi esposa, ela foi trabajar, porque no quis pegar trabajar, y yo pedí a mi esposa que no trabajase aquel día, pero nuestro aniversario, yo quería llevarla para de entrada, pero no, yo tengo que trabajar. Mi esposa vive por los livros, Caxias, por ejemplo. Foi trabajar, pero yo llamé al jefe, supervisor, y disse, mira, yo me tengo que salir de la noche a las 9 de la noche, ela salía a meia-noite. A las 9, que quero llevarla para comer fuera, nuestro aniversario, morre, no se preocupe, se puede pasar. Y mi esposa había hablado conmigo, que había un muchacho ahí, trabajando en el edificio, que estaba mirando con ella y hablando con ella. Mi esposa, ahora no mucho, pero tenía un corpito bonito, era simpática, y el muchacho pasaba y decía, wow, qué mujer. Mi esposa dice, soy casada, tengo una hija de 25 años, y él decía, no tem problema. Yo no estoy celoso. Él lleva flores para mi esposa. Y mi esposa dice, no, yo no quiero. No, gente, ela va para la casa. Hay un muchacho ahí en el edificio que está me buscando, está me dando flores. Já hablé con él, soy casado. Já hablé con él y tengo una hija y él continúa. Não se preocupe. Nessa noite viu uma flor muito bem afetada, eu falei muito, ela se vestiu lindamente, é frio, é inverno em Nova York, eu estava com um capote negro, muito bonito, com um lenço, ela tem tempo assim, com um capote, com um lenço de cetim branco e um sombreiro, chapéu negro, estava no estilo. Chego no nome do edifício, na entrada do edifício, e ele, o muchacho estava lá e sentiu, ele me conhecia. E quando eu entrei, o muchacho branco se virou rouco, porque o mulato estava cercando dele e falando com ele. E o muchacho não sabia o que dizer, tá? E eu me aproximei, disse a ele, disse a primeira palavra, e eu escutei o muchacho dizendo, ela está linda hoje. Viu o vestido que ela estava? Que vestido lindo, que maravilha, que grosso. Ah, se eu saio com essa mulher um dia, eu me sinto no máximo famoso pelo mundo. E falou. El corredor é largo, viu uma menina vindo com seu casaco, terminando de poner as coisas, e ele disse, mira como ela caminha. Ah, se eu dou um abraço, eu me derreto todo. Ele está escutando. Quando o Vilma se aproximou, eu fui ao muchacho, eu não conheço, ok? E eu fui ao muchacho, e
Yo tengo aperto de mano tudo. Yo aperto la mano. Y yo empecé a apertar la mano del muchacho diciendo, esta muchacha linda es mi esposa. Apertozinho más. Ela é mamã de miga, um apertozinho mais. E o muchacho era polaco. E ele pensou que ele era marítimo. E eu disse, meu nome é Rosa Prado, um apertãozinho mais. E eu disse, e hoje é junto aniversário de casamento, um apertãozinho mais. E disse, é um prazer em conhecer você. E aí apertei de todo. E o muchacho, graça. Viu, mas disse que o muchacho desapareceu. Ele desapareceu, você foi. Eu não tenho celos de minha esposa, eu confio nisso. E eu espero que vocês não digam que tem celos, porque celos é diabólico, é animalesco, não vem de Deus. E pode escrever o que o claro está dizendo. E na Bíblia está dizendo isso. Então continue. Mesmo que diz Santiago. Aí ele diz o seguinte. Ele deveu estar. Versículo 15. Porque toda sabedoria que não é. Porque essa sabedoria não é da que descende pelo alto, sino terrenal, mal diabólico. Porque de onde há sede, contenção, aí é perturbação e toda obra perversa. Pero, a sabedoria que é do alto, mas primeiramente o quê? Primeiramente o quê? Pura. Depois, llena de buenos frutos, sem incertidumbre nem hipocrisia. Irmãos, quantas pessoas vão à igreja e são hipócritas? Sim ou não? Ninguém vai dizer que é, mas é. Hipocrisia é quando você não lhe gusta uma pessoa, pero te habla com uma pessoa que você vai comer. Ele fala, tu mas que prazer meu. Que coisa maravilhosa. Há pessoas que dizem para mim, pastor Prado, eu não vou à igreja porque a igreja está cheia de hipócritas. E a contestação é essa: sempre há lugar para um mais. Pode ver. Porque a igreja está cheia de hipócritas. Tu pode estar, vai estar em casa. Há lugar para você também. Por que, irmãos? Porque Deus não permite esse tipo de coisa. Capítulo 4, Santiago, capítulo 4, versículo 11. Santiago diz: Irmãos, não murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, tú no jueces. Un solo es dador de la ley y puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres? Que juzgues a otro. Santiago contesta as perguntas, eu creio. Eu não tenho que dizer para você o que é e o que não é. Santiago diz. Um dos grandes problemas da igreja hoje, eu estou sabendo, não conosco na igreja cá, não falei com o pastor Julio, mas eu vou dizer para você. Um dos grandes problemas da igreja hoje é que a igreja não sabe como disciplinar e restaurar uma pessoa que cai em pecado. A pessoa cai em pecado, e o que hacemos com a pessoa? Sai fora, né? Sai fora, terra. Tem que ser uma coisa. Minha hija cometeu fornicação. Minha hija, carnal, cometeu fornicação. Ok? Vocês creem que eu deveria dizer a minha hija, tu não és minha hija, não és? Porque que é fácil? Que óbvio. Não, irmão. O que eu hice foi disciplinar minha hija espiritualmente. Como? Publicamente ela teve que confessar que pecou. Ela perdeu sua posição como líder da juventude da igreja. Ela deixou de cegar, ela deixou de estar em comunhão com a igreja e as coisas que fazia. Ela canta muito bem, ela não pode cantar mais, porque ela estava em pecado. E os irmãos da igreja trabalharam com ela durante o período de 1 ano, para que ela pudesse provar que houve um arrependimento real e verdadeiro. E quando o arrependimento aconteceu, sabe que hicimos? Nós colocamos ela de volta à igreja com suas funções. Sabe por que, meus amados? Porque a igreja tem responsabilidade de disciplinar e restaurar. Abra sua Bíblia para Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Leia para mim qualquer irmão que tem. Gálatas 6, 1. Que diz aí? Pare se leia para mí. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Vamos parar de perguntar. Restauradle Por favor,
espiritual, hermanos, restaura. La persona espiritual disciplina para restaurar. La persona espiritual ora. La persona espiritual abraza. La persona espiritual no empuja. Mi hija nunca dejó de ser mi hija, mesmo cometendo pecado. Usted cree que Dios es peor que yo? Ahí tengo la foto. Usted cree que gente comete pecado y que Dios se da un pontapé en su trasero y dice, acabó? O Dios te restaura y traz de volta? Ahora, por favor, entienda. Eu vou dizer uma coisa, possivelmente alguns podem não concordar comigo. Eu vou dizer: um pastor, quando cai em adultério, imoralidade, eu corro para ver sinceramente. Esse pastor não teve direito de continuar a palavra. Pode ser perdonado e restaurado na parte espiritual. Mas, como pastor, vai ser muito difícil. Por quê? Eu sou consejero profissional. Tengo licencia en Nueva York y New Jersey. Si yo estoy aconsejando a una muchacha y me enfatizo con la muchacha, y la toco, la abrazo, la beso, y esa muchacha me acusa, yo pierdo mi licencia por vida. Yo no puedo nunca más aconsejar a una persona. Si un médico ginecologista, que las hermanas van ahí, y ese hombre acusa de las hermanas, él pierde su licencia médico, ¿verdad que sí? E nunca mais pode predicar. Por que aquele pastor que comete adultério pode ser perdonado e morrer? Vou contar um hecho que aconteceu, presta atenção. Agora vamos de pai de pastor. E a história de Davi? Davi foi restaurado. Deus perdonou. Se acorda das consequências? Eu falei hoje ao grupo de irmãos desta manhã. Davi perdeu o livro. Davi perdeu uma hija deflorada, violada pelo irmão. Davi perdeu o outro filho assassinado. Davi perdeu o Absalão, o outro filho morto por espada. Davi perdeu o reino. E Davi perdeu o privilégio de construir o templo. Mas pouco caiu em pecado. Na cidade de Nova York, em Staten Island, o pastor, no ano de 83, foi acusado de cometer incesto com sua hija de 13 anos. Mais tarde, quando ela tinha 16, 10 anos, ele cometeu incesto com a hija. 10 anos. A mamãe trabalhava no hospital por la noite e ele se acostava com a hija e la violou sexualmente. Quando descobriram, todos os pastores tinham ido e esse pastor foi excluído pela ordem dos pastores. E por 3 anos, os pastores trabalharam com ele para restaurar ele na família. Que a família estava completamente herida. Mas depois de 3 anos, alguns pastores em Nova York vieram para o conselho de pastores e disseram: ele agora está arrependido. Há 2 anos ele está vivendo na Maria Santa. Eu quero que devemos dar a ele as credenciais novamente e deixar ele ser pastor. 40 pastores se reuniram, só 2 disseram: 2. 38 disseram. Las siguientes preguntas son para algo. Eu fui com ele e o pastor tinha comigo 2. E o pastor general da igreja minha, Ross Russell, dijo a mim: tu não tens coração, tu não tens compaixão. Russell não tem nada com coração ou compaixão. Esse homem abusou da própria hija durante um período de 3 anos. Russell, esse homem, por mais que ele tenha arrependido, ele não pode volver ao ministério. Pero colocaram o homem de volta no ministério. Sabe o que aconteceu? 46 anos. 46 anos. 6 semanas. Um mês e 1 semana. E 2 semanas. Depois de restaurar o homem, ele teve um fulminante ataque cardíaco e morreu. O homem acredita que pode ser pastor a sua maneira, mas Deus não permite algumas coisas. Quer lutar com Deus? Bueno, pero Deus te sabe. Deus te sabe. Deus te sabe. Pero se eres espiritual, restaura espiritualmente essa pessoa de acordo com a vontade de Deus. Estou correndo porque quero que os irmãos possam ter tempo. Agora, prepare para escrever. Em primeiro lugar, la fé, escreva aí no seu papel. La fé sin la pureza de la palabra de Dios es muerta. La fé sin la pureza de la palabra de Dios es muerta. Irmãos, esta Bíblia de Gênesis 1:1, Apocalipse 22:21 é sua regra de fé.
Tú tienes que conocerla, tú tienes que aprender, tú tienes que conocer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Voy a repetir, la fe sin la pureza de la palabra de Dios es muerta. No predique su pensamiento, no predique su teología, no predique su forma de ser, predique la Biblia. Los líderes de la iglesia dicen que yo soy muy duro, porque yo hablo duro. Hermano, la Biblia habla duro. La Biblia no es un libro para formar a usted sentirse bien. La Biblia es un libro para usted sentirse mal. Porque cuando tú te sientes mal, tú quieres cambiar. Si yo estoy bien, yo no tengo que ir al médico. ¿Por qué me voy al médico? Porque estoy enfermo, porque estoy con dolor. La Biblia es un espejo que me muestra exatamente como yo soy. Eu não sei quantos de vocês já foram a esses parques de diversão, onde há um espelho que transforma você de forma distinta, verdade? De acha você grosso, de acha você mais alto, desfigurado, verdade? Há algumas pessoas que não têm que mirar no espelho, que são desfiguradas. Estou pensando na casa, não descobri o que eu disse. Mas, na realidade, a Bíblia é como um espelho. Ela te mostra exatamente como tu és. Tu podes enganar várias pessoas, mas não pode enganar a Deus. Deus te vê. A Bíblia é a pureza. Alguém quer para mim rapidamente Salmos, capítulo 51, versículo 10. Deve haver pureza de coração. Salmos 51, 10. Se sabe de memória, diga: crie em meu Deus. Crie em meu Deus. Un corazón Puro e o espírito reto. A Bíblia nos ensina a ter um coração puro. Salmo 24, versículo 4. Quem quiser pode ler. Salmo 24, 4. Salmo 24, 4. Quem quiser pode ler. Pode ler se quiser. Leia duro. Salmo 24, 4. Quem tem? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Puro de coração, verdade? Deve haver pureza de mente. Irmãos, tenho que fazer uma pergunta a vocês, por favor, não conteste, pergunta retórica. Quantos de vocês têm problema com a mente suja? Não, não. Quantos de vocês têm problema com a mente suja? Se eu perguntar acá, eu tenho certeza que muitos irmãos vão estar levantados, verdade? Porque, irmãos, nossa mente é uma coisa interessante. Pensamos coisas, não pensamos? As muchachas estão na calle, de repente passa um muchacho alto, pelos negros, olhos verdes, com aquele corpo que foi majado várias vezes, e ela diz: minha mamãe gostaria de ter esse homem para sutiã. Ali é um bandido ladrão, mamãe queria, né? Passa uma muchacha bonita, ¿verdad? Com um corpo escultural, e aqui é playa, ¿verdad? E agora a muchacha com shorts, que é tão shorts, que ele nem parece shorts. E o muchacho diz: uau, se eu for solteiro, eu estaria mirando essa muchacha. Bem, o pecado empieza acá, em la mente, nos olhos. ¿Se acuerda do pecado de Eva? Ela viu, cobiçou e tomou. O pecado é olhos, mente e tomar. La mente, irmão, deve ser pura. Abra sua Bíblia para mim em o livro de Salmos, capítulo 26, versículo 12. Salmo 26, 12. Salmos 26, 12. Quem tiver lendo? De pensamento e de coração. Escudrinha, vê o que está dentro do meu coração. Oh, meu lá. E por último, deve haver pureza de vida. 1 João 3:3. 1 João 3:3. Pureza de vida. Quem tiver pode ler. Está sendo difícil encontrar os versículos, lá. 1 João 3:3. Quem quer? Y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Essa de vida. Irmãos, a fé sem amor é muerta, pero la paz que a fé produz amor. Colossenses capítulo 3, eu vou ler com vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 15.
Colossenses capítulo 3, versículo 15. Viram o que diz Pablo em Colossenses? Colossenses 3, 15. Pablo diz: "Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos." Hermanos, la palabra de Dios habite en vosotros y produzca paz. Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, verso 16. Segunda Tesalonicenses 3, 16. "Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con vosotros." Mis amados, la ausencia de paz es la ausencia del fruto del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes ya oyeron hablar que el creyente debe tener el don del Espíritu? Los dones espirituales. El creyente debe tener todos los dones espirituales. ¿Cuántos? Hermano, pueden poner un poquito más de volumen acá si quieren. Dones espirituales, ¿verdad que sí? Los dones espirituales están en el libro de Romanos capítulo 12, está en 1 Corintios capítulo 12 y está en parte del libro de 1 de Pedro capítulo 4. Dones espirituales. Y todo el mundo dice: "Pastor, me gustaría tanto hablar en don de lenguas", ¿verdad? Otro dice: "Pastor, quiero tener el don de sanidad." Otro dice: "Pastor, quiero tener el don de milagros." Mas sabe una cosa? Jesús nunca dijo que los dones espirituales eran más importantes que el fruto singular, fruto del Espíritu. ¿O qué es fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos de ustedes esta tarde pueden decir: "Pastor Prado, yo tengo el fruto del Espíritu"? No levante la mano porque después acaban de ser mentirosos. Porque no creo que hay ninguna persona en esa victoria esta tarde que pueda decir: "Yo tengo todo el fruto del Espíritu". Porque si tuviera, la iglesia estaría en armonía, en paz, en crecimiento, sin problema, sin destrucción, sin división, sin nada. Porque donde hay el fruto del Espíritu hay paz. Ahora tiene duro, ¿verdad? De pegar duro, la Biblia dice así. Queremos ver los dones espirituales. Gracias a Dios, yo tengo el don de administración. ¿Really? ¿Tú tienes el don del amor? El fruto del Espíritu es amor. La Biblia dice que el amor cubre la multitud de pecados. Amor, no dones, fruto. El pastor Rosso, mi amigo, murió de cáncer hace un año ahora. Yo lloré mucho en su muerte porque fue uno de los mejores amigos que yo tenía. Pero yo peleé con Rosso todo el día. ¿Sabe por qué? Porque Rosso llegaba en la iglesia por la mañana en Flush, New York, con 2 botellas de Coca-Cola de este tamaño, 4 litros, 4 copos, vasos, y tomaba todo. Nós íamos para o Dine, aqui não tem Dine, né? Eles às vezes tem Dine, é um tipo de lanchonete onde você pode comer. Nós pedíamos 2 cheeseburger deluxe, 2 ao mesmo tempo. Cheeseburger deluxe, meus irmãos, é uma hamburguesa desse tamanho, ok? Doble, com uma papa frita que enche o prato inteiro. Ele pedia 2 e comia enquanto eu comia 1. Assim, 12 anos atrás, Roster tuvo una cirrosis de hígado y tuvieron que hacer un trasplante de hígado. Y hermano, por favor, yo voy a ser honesto con ustedes acá. Roster decía para mí, porque yo no soy abstêmio, hermano. Yo no soy abstêmio. De vez en cuando yo tomo un poco de vino con mi esposa de la comida. Yo no soy abstêmio. Porque la Biblia no tiene ningún versículo que diga para mí que yo tengo que ser abstêmio. La Biblia dice que no puedo emborracharme y ser muerto. Eso la Biblia dice. ¿Okay? Pero Rosso me disse a mim: "Tu não tens direito de tomar, é pecado." Eu disse: "Really? Pecado é tomar 2 Coca-Cola na cidade do Estado de São Paulo." Porque na Bíblia habla de glotonoria, não habla? Sim ou não? Gula, E tem irmãos que sentam na mesa e pero mira o irmão e diz: "E esse irmão é pecador." Pecador é você, miserável. Está comendo como um boi. Porque si usted tiene el fruto del Espíritu, un del fruto del Espíritu es control personal, control en todas las cosas. Si usted es adicto en café y toma 20 cafés por día, tú eres adicto
Adicción es adicción. Si usted entra en la computadora y fica viendo pornografía hasta tarde de noche, tú eres un adicto en pornografía, eres un pecador, tanto como el adúltero y el fornicario. Ay, pastor. Si usted es muchacha y manda texto sexual para su namorado o namorada, ou manda uma foto de porno de estudo, que começou a ter nos homens nos Estados Unidos, tu és tão pecador como ele fornicário. Pensando bem na igreja, verdade que sim? Pensando bem na igreja. Hace un mes ahora, eu descobri que mi nieto, que tem 16 anos, desse tamanho, estava mandando textos para uma muchacha. La mamá de él me llamó a las 10 de la noche y me dice, Derek está con problemas, tiene que venir acá. Y yo fui, y yo cogí los textos que él mandó. No eran pornográficos, pero eran indecentes. Y yo lo llamé, y entramos en un cuarto, yo y él es grande, pero el abuelo no es pequeño, y el abuelo es abuelo. Y yo dije a él, explica para mí qué estás haciendo. La única cosa que le dice, abuelo, perdóname, estoy errado. Y dice, tú tienes 16 años, pero si yo comer usted una vez más, haciendo esos textos, yo voy a pegar una cinta y yo voy a dar una surra tan grande, usted nunca va a hacer eso. Yo voy a pegar eso. Ay, pastor. Hermano, la razón que los hijos hoy están libres de hacer lo que quieren hacer es porque usted está desobedeciendo la palabra de Dios. La palabra de Dios dice el libro de Proverbios: no saque la vara de su hijo y no deje de reprenderlo hoy para que el mundo no reprenda mañana. Pero nosotros decimos, no, pastor, yo soy, perdón, mi padre, ahora que soy profesor de colegio, yo quiero dialogar. Mi mamá dialogaba conmigo todo el tiempo, con una vara en la mano y a la barba y yo bailaba. Pero hoy no. Hoy los padres quieren dialogar. Hermanos, no es bíblico. El fruto del Espíritu es control personal. Y tú tienes que tener control en su casa. Tú tienes que tener control en su vida. Tú tienes que tener control en su lengua. Tú tienes que tener control en sus hijos. Tú tienes control de su esposa, de su esposo. Si tú no tienes derecho de decir que tú eres un cristiano. Tú eres un carnal. Yo no estoy diciendo que sea perfecto. Yo no soy perfecto. Yo estoy diciendo, tienen que obedecer la palabra de Dios. Los hijos no pueden decir a papá, you are my body. Muchos jóvenes dicen, está bien, my father is my body. Yo no soy padre con mi hija. Ela tem 40 anos, ela é hija, eu sou padre. Ela entra em casa, aconteceu uma coisa interessante. Está dentro de certo controle, ok? Minha esposa é mamãe. E mamãe sabe o que é, verdade? Minha esposa fala com a hija 20 vezes por dia. Elas vivem 5 minutos de distância. E ela por 20 vezes por dia. Eu não entendo. Okay? Minha esposa saiu e foi a Brasil. Por um mês. E minha hija disse, Pablo, porque quando minha esposa está em casa, liga, passa pelas portas, nos netos, e vem, e senta, e come, e abre a rendeira, e saca colega, e saca isso. Quando minha esposa saiu, eu disse a minha hija, não venha em casa. Se você estiver em casa, me chama por telefone. Porque ela tem chave em casa. Se você entrar em casa por la noite, eu te atiro. E vai pensar que é ladrão. Eu te atiro. Me chama. Ela não vive na casa o mês inteiro. Somente que os 2 domingos por la tarde, com os netos para lá comigo. O mês inteiro. Minha esposa chegou e o que aconteceu? Minha hija está reprendida. E disseram, o que aconteceu? Hermanos, os padres têm que ter controle da casa e controle dos filhos. É espiritual, é bíblico. Tem que correr, senão dá tempo de terminar. E uma coisa mais. A fé em prática deve ser manifestação da misericórdia de Deus. Vamos subir para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Deve ser manifestação da misericórdia de Deus. Pedro diz, bendito é Deus e Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo su grande misericórdia nos hizo renacer para uma esperança viva de la resurrección de Jesucristo
de los muertos. Hay esperanza, mis amados. Hay esperanza, hay esperanza. Ahora, no capítulo 3, versículo de Santiago, capítulo 3, verso 14 al versículo 18, Santiago diz, não vou repetir só 17 e 18. La sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mi pregunta para ustedes esta tarde, antes de entrarnos en discusión de grupos. Usted ouviu que Santiago diz acerca de um crente transformado. O crente transformado em síntese, ele está vivendo por la fé, em la ação do Espírito Santo de Deus, em obediência à palavra de Deus, em harmonia com os irmãos e em paz em la igreja. Isso é que Santiago diz. Em tudo isso que eu falei contigo, essa é a síntese. O cliente espiritual. Ele está vivendo, em primeiro lugar, em paz, por la fé. Por la fé. Ele está confiando em poder, obediência à palavra de Deus, dirigido por o Espírito Santo de Deus, está em paz e harmonia com os irmãos da igreja. Me pergunta a você, personalmente, não acontece, é retórica, tu eres um crente espiritual ou carnal? Diz, tu eres um crente espiritual ou carnal? Tu tens domínio sobre teu língua? Ou tu eres chismoso ou chismosa? Eu tive um muchacho que veio trabalhar comigo na igreja. Desafortunadamente, eu cometi um erro muito grande. Eu pedi a ordenação pastoral do miserável, ordenamos ele no ministério, e ele se tornou uma tremenda aberração em todo o contexto. Pelo dia ele estava falando com ele, disse a ele, Gustavo, eu estou pensando a ser isso comigo, olha comigo, vamos ver o que acontece. Eu tenho um diácono que estava em Afeganistão, soldado americano em Afeganistão. Eu falei com o Gustavo às 3 da tarde em Jueves. Gustavo foi à casa e esteve feliz. Falou com quem? Com a esposa. Eu estava solamente, como dizemos no americano, eu estava falando algo e estava solamente dando ideia do que estava pensando fazer. Ok? Gustavo foi à casa e falou com a esposa. E disse à esposa, pastor Prado, digo isso, pastor Prado, digo. Em outras palavras, não que o pastor Prado está pensando, pastor Prado, digo. Ok? A esposa chamou o esposo do muchacho que estava em Afeganistão. E digo, pastor Prado, digo a Gustavo que ele vai ser isto. Vê a história? Quando foi minha surpresa? Sabe, por manhã recebo um e-mail de Afeganistão. Como é possível, pastor, que você toma uma decisão desta sem falar com os líderes da igreja? Tu está sendo um ditador?